estamos aqui ao vivo com o candidato a vice-prefeito pelo PT, Ernesto Kissak. Ernesto, bom dia, é um prazer estar falando com você. Bom dia, Adriana. Queria que você contasse aos nossos internautas e às pessoas que assistem ao Infoguará, como foi a sua decisão de ser vice do Dr. João Carlos? Pois não, Adriana, eu estava referindo a você agora há pouco e reitero que, de fato, o que aconteceu é que o partido deliberou, a certa altura, que havia necessidade de indicação do nome de um vice-prefeito para acompanhar o João na caminhada. Eu, até aquela feita, estava como pré-candidato a vereador. Mas houve uma deliberação da diretiva no sentido de indicar meu nome, porque entenderam que eu completava o perfil do João adequadamente, não é? E poderia prestar uma contribuição na caminhada do João em direção à Prefeitura de Guaratinguetá, nesse pleito de 2012. Você é de uma família conhecidíssima aqui, não só em Guaratinguetá, como no Brasil todo. Você tem uma família de artistas, né? Seu pai é pintor, você acabou de mostrar um quadro. Como é que se deu a sua decisão pela opção da política, né? E Sim. Quando você entendeu que fazer política era necessário? Veja bem, Adriana, eu sempre tive muita participação em movimentos acadêmicos, movimentos sociais. Na própria faculdade eu criei o DA, fui presidente de DA. Sempre gostei de participar de movimentos que envolviam demandas às vezes localizadas, como no caso de uma faculdade, ou demandas mais amplas, não é? E, não obstante, nunca ter sido filiado a partidos políticos. Essa filiação se deu com o Partido dos Trabalhadores recentemente. Quando não é? que você se filiou ao PT? Ano passado. Então, de modo que isso me veio mesmo de berço, porque o meu pai sempre gostou muito de política. Kissak Júnior sempre teve um contato grande com os políticos aqui da cidade, também no governo do Estado, onde ele foi chefe do Departamento de Comunicação de Cultura do governo Abreu Sodré. Então, ele, naquela oportunidade, contribuiu para a criação do Museu de Arte Sacra e outras tantas coisas. E transmitiu aos filhos todos, não só a mim, esse gosto pela política, não é? Então, isso, acredito eu, por tantas conversas que tive com ele, com os amigos dele que sempre frequentaram a casa, desenvolvi esse gosto pela política. E agora estou encontrando uma oportunidade da utilidade a essa experiência, essas informações, essa vontade de fazer pela cidade, de fazer pela comunidade. E quando que você sentiu vontade de fazer algo por Guaratinguetá? Pois não. Bom, de fato, isso é até curioso comentar. Eu, ano passado, navegando pela internet, não é? A internet é uma verdadeira bênção na vida da gente, porque hoje a gente tem a informação na hora que a coisa acontece, não é? É a famosa informação 2.0. Então, ela vem e volta com uma interação imensa. Estava eu no Facebook, olhando as mensagens e tal, e vi alguma coisa sobre a água de Guaratinguetá. Naquela oportunidade estava se falando numa concessão onerosa. Tal. Enquanto advogado de mais de 20 anos, percebi que haviam alguns detalhes a serem analisados do ponto de vista técnico. Analisei com um pouco mais de profundidade e identifiquei realmente que haviam coisas erradas ali. Esse entendimento, inclusive, foi compartilhado ao depois pelo promotor de justiça aqui de Guaratinguetá, Dr. José Benedito, que foi meu professor, meu paraninfo, meu amigo e uma pessoa que eu admiro extremamente. A partir daí, formado o entendimento, nos batemos pelo tema. Não só eu, no primeiro momento, um pouco isolado, comecei essa movimentação e, ao depois, se uniram pessoas em torno dessa ideia. Formou-se uma frente em defesa do SAEG e daí se seguiu até a derrubada da pretensão do prefeito. Ao depois, novamente, ele tentou voltar à carga, né, já com convênio, não é? E também, novamente, a comunidade se movimentou, o povo se movimentou e mostrou que a união do povo faz a diferença. Não é? E ele, ouvindo essa pressão popular, saudável e democrática, voltou atrás novamente, por 2 vezes. Então, foi aí que eu comecei a participar de modo mais intenso da vida política da cidade. E você gostou dessa experiência? Gostei muito, Adriana. Gostei muito. Me senti muito feliz de poder prestar alguma contribuição para um tema tão importante como é a água, que é a base da vida. Sem a água, comunidade nenhuma existe, lugar nenhum existe. É uma questão de segurança, a água tem que ficar em poder do município. Guaratinguetá tem essa SAEG aí que há 40 anos está aqui, desde a época antiga do Ranieri. 72. Exato. E a gente não pode perder esse patrimônio, não pode entregar esse patrimônio. É questão de segurança para o município. Ter uma água boa como nós temos, que é nossa, e a água aqui em Guaratinguetá é nossa. Agora é nossa. O Kissak, a gente sabe que o cargo de vice é um cargo de expectativa. E a gente tem um histórico, especificamente no Brasil, de alguns vices que chegaram a assumir, no caso do Sarney, depois até do próprio Itamar.
Mas as relações também do vice com o prefeito, o governador e o presidente, elas também são um pouco tumultuadas. Então precisa haver uma identidade do vice com o candidato, independente de coligações partidárias. Como é a sua relação com o João Carlos? A minha relação com o João Carlos vem de longo tempo. Eu conheço o João Carlos de vida inteira. O João Carlos, ele foi criado pela minha tia, então ele é parte da família. Sempre chamei de primo e vice-versa. Inclusive, um dos irmãos deles, o Lilico, é músico, assim como eu sou também. Você é músico também? Sou. Eu tenho formação em violão erudito e o irmão dele também. Não obstante hoje tocar sax, mas ele é músico. Então, sempre tive uma convivência muito boa com a tia Maria Luísa e toda a família. E com ele, portanto. Então, e uma admiração grande pela pessoa que ele é. É um médico que a gente sabe, toda a comunidade sabe disso, é desapegado, cuida de quem ninguém quer cuidar, não é? Esse aspecto mercadológico da medicina não o atrai, muito pelo contrário, é um aspecto de ideal mesmo que o atrai pela medicina. Nessas comunidades mais carentes, desde São Manuel e outros tantos bairros, todos o conhecem. Eu passo com ele, às vezes, pelos lugares, as pessoas de bicicleta falam, doutor João, doutor João. As pessoas o admiram, ele cuida das pessoas. E eu tenho certeza que ele vai cuidar de Guará também, porque eu conheço de vida inteira. Então é uma afinidade de admiração pelo João, enquanto pessoa, enquanto homem, enquanto médico. Isso que me levou a me sentir tão feliz com o convite dele. Você acha que você vai poder contribuir como para a administração do João Carlos? Pois não. Eu acredito, e isso foi o entendimento do partido e do próprio João, que dada a minha experiência no mundo dos negócios, porque eu fui empresário em São Paulo durante muitos anos, na área de café, de redes de cafeteria, tem um aspecto, portanto, gerencial que eu desenvolvi, e o João tem capacidade gerencial também muito grande, de administração. Esses aspectos se complementam. Do ponto de vista jurídico, eu tenho a formação, portanto, diferenciada do João, que é na área de medicina, área de saúde. A minha área é uma área jurídica. Fui professor de Direito muitos anos, fui professor da Faculdade de Direito Lorena, da Salesiana, fui professor em São Paulo, em redes de preparação a concurso para auditor fiscal do Tesouro Nacional. Quer dizer, tem um conhecimento da área de direito que pode, sim, contribuir nas tomadas de decisão inevitáveis que um prefeito tem que tomar o tempo todo. Então, espero eu poder emprestar alguma consideração, alguma contribuição nas tomadas de decisão que o João tenha que fazer e certamente fará na hora que ocupar a Prefeitura de Guaratinguetá. Quando você voltou para Guaratinguetá, o que mais chamou atenção para você na cidade, que você havia deixado? Pois não. Quando eu voltei a Guaratinguetá, alguns anos passados, o que me ocorreu foi, num primeiro momento, uma sensação de grande alegria, porque minha família é aqui de Guaratinguetá. O meu avô, pouca gente sabe, o nome dele era Ernesto Kisaki Leme Barbosa. Família, portanto, daqui da terrinha, não é? Então, assim, parente de praticamente todo mundo, porque todos aqui, numa primeira análise, somos um pouco primos, né? Cidade muito antiga, né? Berço de bandeirantes e tudo mais. Aqui todo mundo tem um certo grau de parentesco. Então, desse lado, me trouxe uma grande alegria estar de volta a Guaratinguetá. De outro lado, até por essa vivência fora de Guaratinguetá, de muitos anos, em São Paulo, e por muitas viagens ao Brasil afora por conta do meu trabalho, eu vim em Guaratinguetá uma série de coisas que eu pensei quando cheguei, puxa, podia estar diferente. O que especificamente? Por exemplo, nossa praça, para não citar outras coisas, não é? É totalmente descaracterizada. Bastando comparar com cidades como Recife, onde você tem um centro histórico totalmente revitalizado, e o nosso, eu, um homem de cultura, na primeira vez que bati o olho ali, eu falei, meu Deus, o que fizeram com a praça de Guaratinguetá? Não é? Isso só para citar uma coisa. Pessoas, portanto, que a gente percebe hoje em dia, e já na época, quando cheguei, já era assim, usuários de droga, pela cidade, perambulando, sem amparo nenhum do poder público, à míngua, e se aguardando para que morram logo, para que não seja mais problema a cidade, quando, na verdade, quando um morre, vem mais dois abduzidos pela droga na sequência. Vi que tudo isso eram problemas sociais que não existiam quando eu saí de Guaratinguetá para trabalhar fora. E hoje existem, imperam na cidade. Não é? São questões que todos os candidatos, por certo, se preocupam em resolver. Não é só o doutor João Carlos que se preocupa, por certo, todos se preocupam em resolver, porque saltam aos olhos os problemas. Basta olhar que a gente vê. Mas você teve a sensação de desamparo, que a cidade estava desamparada, para falar numa relação de paternidade, de como filho da terra? Lógico. Olha, o que eu referi, enquanto homem de cultura, sempre meu primeiro olhar é sempre sobre o prisma cultural. E cultura tem tudo.
né? Não há nenhum aspecto do conhecimento humano que seja parte da cultura, né? Então, enquanto homem de cultura, eu percebi uma série de carências na cidade que realmente não precisavam estar ocorrendo, não é? A ausência, por exemplo, de uma secretaria de cultura é uma coisa gravíssima. Impede que a cidade esteja ligada com o resto do mundo, com o Sistema Nacional de Cultura, que capte verbas e se comunique e fale com o governo federal para trazer recursos para a cidade, para termos um teatro, um centro cultural, oficinas de cultura. Então você percebe que falta um olhar carinhoso sobre a cultura de Guaratinguetá, um cuidado. Não é só na cultura. Naturalmente, essas demandas existem em todos os outros prismas, não é? Saúde, segurança, educação. Mas na cultura, que é a minha primeira preocupação enquanto homem da área, me salta aos olhos um abandono verdadeiro. O nosso editor, o Pedro, ele fez uma matéria, você falava das drogas, recentemente Sim. Ela foi publicada no nosso jornal e também está na internet, Sim. Que é a respeito do crack. Então, se houvesse essa preocupação até social, né, um trabalho social da administração pública, voltada para atender essas pessoas que hoje estão na rua, provavelmente o número dessas pessoas seria menor. Então, a cultura, ela não é só uma fotografia, ela pode ajudar e auxiliar nesse aspecto. Sem dúvida, a cultura transforma, a arte transforma as pessoas. Você dando uma oportunidade para uma pessoa não se aproximar da droga, não é? Por que ela se aproxima da droga? Por muitos motivos, às vezes endógenos da própria pessoa, mas no mais é por abandono mesmo. Ela é um ser apartado da sociedade, da família, de tudo mais. Na hora que é dada uma oportunidade de uma formação, de um estudo, de um amparo social, essa pessoa provavelmente não vai se aproximar das drogas. Ernesto, você hoje está saindo das ruas com o Dr. João Carlos para pedir voto, que estamos aí estamos em campanha eleitoral. É verdade. O que você tem visto no olhar das pessoas? O que você tem percebido? Geralmente o artista ele tem essa sensibilidade. O que você tem percebido? Olha, Adriana, eu tenho percebido um desejo de mudança imenso. Estivemos, por exemplo, nas Pedrinhas esses dias, né? E eles estavam com uma festa em andamento. A festa foi, como se diz, feita na unha. Eles fizeram. Eu vi as pessoas pegando troncos de árvore, serrando para poder fazer um palco, para os músicos amigos tocarem em cima, subindo em poste para fazer ligação elétrica, abrindo as portas das casas para as pessoas terem um banheiro onde ir. É carência. Eles estão abandonados. O que eu vi neles é um desejo de mudança, um olhar que pede mudança. É isso que eu notei claramente por esse fim de semana que estivemos aí andando aí, esses dias, últimos dias que nós estivemos caminhando e olhando as pessoas e conversando com elas. É um desejo de mudança imperioso. E essa responsabilidade aumenta quando você sente que existe até a necessidade da transformação dentro daquilo que você está falando? Veja, a continuidade administrativa, no que pertine aos governos, não é muito de costume no Brasil, mas é essencial. Os governos se somam. Um vem na sequência do outro e tem que respeitar o que foi feito antes, que é bom, que pode ser mantido e dado continuidade, e suprir as lacunas que ficam. Fato é que há muitas lacunas, muitas brechas, espaços a serem preenchidos e questões a serem resolvidas. Isso é um desafio. Demanda muita organização, demanda um programa de governo muito bem estruturado. E falando aqui, enquanto vice do Dr. João, tenho certeza que quando o Dr. João assumir a prefeitura, ele vai ter a competência de trazer esse conhecimento administrativo, esse modo de experiência mesmo que ele tem de vida e que o próprio partido, em nível de Brasil, tem, porque hoje a estrela do PT brilha sobre o Brasil e queremos que brilhe sobre Guaratinguetá também. Vocês se sentem, vocês se sentem preparados para esse desafio, para encarar esse desafio? Sem dúvida, Adriana. Veja bem, para referir a questão do preparo e da experiência, não há ninguém, desafio qualquer partido e qualquer candidato, aqui e agora, perante você, que tenha mais experiência com o social do que o Partido dos Trabalhadores. Ninguém tem. Basta ver o governo do Lula e o governo da Dilma. Ninguém no Brasil fez o que o Lula e que a Dilma estão fazendo pelo Brasil. Essa é a nossa experiência. Se você quer enxergar ao longe, suba no ombro de gigantes. É o que nós estamos fazendo. Só antes da gente se despedir, o Info Eleições, né, já voltado aí para essa campanha eleitoral, fica à sua disposição para algum comentário que você queira fazer referente aí à campanha eleitoral, à sua chapa com o Dr. João Carlos.
Perfeito, Adriana. Bom, no primeira análise é agradecer de coração essa oportunidade que você está dando, não só a mim, mas aos outros vices que serão ouvidos, aos candidatos. Essa é a festa da democracia, não é? É a bênção da democracia. Esse país teve um tempo, muitos dos que nos ouvem são jovens, não viveram esse tempo, não é? Ainda que não haviam eleições, não é? Então, hoje existem eleições, graças a Deus, isso é uma bênção, é uma festa cívica, as pessoas, por meio até do tipo de trabalho que você faz, que o Info faz, ficam alimentadas de informação para decidir melhor. Então, o que eu sonho para Guará, que Guará escolha com o coração, escolha com a razão, veja que há possibilidade de mudança, que o Dr. João Carlos representa essa possibilidade de mudança para Guaratinguetá, uma mudança sólida, que tem comunicação e trânsito com o governo federal, coisa que Guaratinguetá, por conta até de ser uma cidade um pouco coronelista, não é? Sabemos disso, são décadas e décadas as mesmas pessoas se revezando no poder. Está na hora de Guará dar uma oportunidade para o novo, uma oportunidade para uma pessoa que vai cuidar dessa cidade, não é? Porque é o que eu sempre digo, caminhando com amor no coração, com fé num futuro melhor e com preparo, que é o caso do Dr. João e da equipe dele, do nosso time de vereadores, tenho certeza, a gente vai poder prestar uma grande contribuição para Guará. Já mostramos isso na questão da água. A água é nossa, a Câmara vai ser nossa e a Prefeitura vai ser nossa também. Eu quero deixar um grande abraço a você e todos aqueles que nos ouvem e assistem. Muito obrigado.